Graça e paz, meus irmãos. Estamos para dar continuidade a essa série de reflexões que estamos tendo a respeito da jornada da fé. Não é um assunto novo, mas é um título que está sempre batendo as portas do nosso coração e do nosso entendimento e que nós precisamos procurar aprofundar-nos, procurar enlarguecer o nosso entendimento. E eu gostaria de começar a nossa reflexão hoje falando sobre João capítulo 3, verso 3, que é um diálogo entre Jesus e o mestre Nicodemos. E Jesus fala para ele, dizendo: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E isso chocou bastante o Nicodemos. A verdade é que nós poucas vezes meditamos a respeito do que significa novo nascimento. O novo nascimento é o que marca realmente a nossa vida com Deus e a conversão. Na semana passada nós ouvimos Jussara meditando sobre isso, refletindo sobre isso, e ela falou sobre a porta. Tudo começa com a porta, né? E ela citou a palavra de Deus lá em João, no capítulo 10, que fala sobre que Jesus é a porta. Também falou sobre Mateus, no capítulo 7, versos 13 e 14, e é muito importante que nós relembremos essas coisas nessa palavra. Jesus estava dizendo para aquela multidão que seguia-o, e ele disse: entrai pela porta, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quando nós pensamos nisto, realmente pode vir alguns pensamentos sobre a nossa mente. Um destes, que é o que eu julgo ser o mais comum, é que as pessoas pensam que seguir a Jesus é difícil. Seguir a Deus, o caminho de Deus é difícil. Mas a minha conclusão é que não é esse o verdadeiro significado deste versículo. O que está mostrando aqui que Jesus está falando sobre a porta estreita é que o caminho de Deus é um caminho de amor. E amor impõe limite. Mas quando nós adentramos esta porta, nós descobrimos que ela está se referindo à salvação, ao novo nascimento. E nós precisamos realmente abrir o nosso entendimento, o nosso coração para essa realidade. Jesus disse que ele é a porta. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ao reino de Deus, a não ser através de Jesus e aquilo que ele nos apresentou. Isso também significa a cruz, né? Jesus é a porta, significa salvação. Essa salvação é a libertação do império das trevas. E quando nós somos transportados para o reino de Jesus, o reino do Filho, do amor do Pai, como nós ouvimos na semana passada, que está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde nós temos a salvação, a redenção dos nossos pecados. Isso só acontece, só é possível através da morte e também do novo nascimento. Ser nova criatura, ser nascido de novo. Nós precisamos entender que a salvação da nossa vida só se dá através da morte e da ressurreição. E muitas vezes nós não atentamos para o significado disto. O que significa este novo nascimento? Quando Paulo ele aborda esse assunto de uma maneira tão profunda até,
e que muitas vezes foge da nossa reflexão. E eu convido vocês a darem uma olhada, abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 2. Nós vamos ler Efésios, capítulo 2, dos versos 1 até o verso 10. E olha só como ele começa essa abordagem. Ele diz: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja só, toda pessoa que não está em Cristo, ou seja, que não nasceu de novo, é uma pessoa morta no espírito. E nós muitas vezes não nos atentamos para essa realidade. Então, a salvação, ela está diretamente ligada ao fato de Deus ter que ressuscitar um morto, fazer com que o seu espírito seja vivificado. E isso foi o resultado da cruz do Calvário, aquilo que Jesus fez na cruz, conquistando-nos este direito, essa dádiva. Continua na leitura, diz: entre os quais também todos nós andamos no passado. Todos nós. Paulo estava incluindo a si próprio nesse processo, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, ou seja, todos que não tiveram esta experiência em Jesus de um novo nascimento. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, nos ressuscitou. Gente, que coisa poderosa! Nós fomos ressuscitados por Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, a salvação é o resultado direto de alguém que foi ressuscitado. Para ele ser ressuscitado, ele precisa morrer. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Romanos, Paulo ainda fala sobre isso, lá em Romanos, no capítulo 6, é um texto bastante interessante, e que refere-se à doutrina do batismo, que é esse simbologismo de morte e ressurreição. E ele começa dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então aqui já fica bem calçado, bem fundamentado a doutrina da santidade ou desenvolvimento da salvação. Então, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fomos ressuscitados para viver uma nova vida, que é o novo nascimento. Ora, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? É verdade, o batismo é o símbolo da morte que Jesus experimentou na cruz e é também o símbolo da ressurreição de Jesus, vencendo o pecado e a sua consequência, a morte, e
com isso, a separação de Deus. Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, o novo nascimento, o significado do novo nascimento é especificamente, diretamente ligado à morte e à ressurreição para uma nova vida. A salvação, meus irmãos, é pela graça de Deus, mas não é de graça sem um custo. Requer a morte do pecador. Então, da mesma forma que o pecado que Jesus tomou sobre si custou-lhe a vida, ele deu a sua vida em resgate pela nossa vida, custou caro. Deus, ele julgou o pecado da humanidade, o meu, o seu, o pecado de todas as pessoas em Cristo Jesus, que tomou sobre si. Ele levou na cruz o peso, o pecado, a consequência da desobediência, que é morte, e morreu no nosso lugar. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ali ele obteve a vitória cabal sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, abrindo espaço, ou seja, a porta, o caminho, para que nós pudéssemos viver uma vida como Deus planejou desde o início, quando ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E nós não devemos, de maneira nenhuma, ignorar que esta salvação, que é pela graça de Deus, porque nunca, jamais, algum homem algum, conseguiria conquistar ou voltar para Deus, exatamente pelo fato de se encontrar morto, e um morto não pode fazer isso, não tem condições. Somente pela graça de Deus, somente pelo favor de Deus é que nós fomos alcançados e trazidos de volta. É Deus quem pode ressuscitar um morto. Então é Deus que pode trazer vida, e isso significa salvação. Mas tem um custo. O custo que Jesus pagou é o custo que eu e você temos que pagar para herdarmos esta salvação. Isso significa entregar-nos à morte, como Jesus também o fez. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele era impossível de morrer, sendo Deus, 100% Deus, 100% homem, nunca pecou. Então, o pagamento do pecado, que Paulo também diz que é o salário, a morte, não tinha poder algum sobre Jesus, porque ele, como homem, nunca pecou, nunca cometeu um delito. Ele viveu 100% de acordo com aquilo que Deus fez Adão e Eva no início, sem nenhum pecado, sem nenhuma falta, sem nenhuma fraqueza. Então foi uma escolha que eles fizeram em escolher o caminho da independência, que leva-nos à morte. Então, da mesma forma, quando nós vemos o amor extravagante de Deus manifesto a este mundo através de Jesus, como nós já ouvimos, já lemos, já ouvimos várias mensagens a respeito de João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer. Então, aqui já está em voga aquilo que Deus nunca retirou da humanidade, esta fé básica para voltar para Deus, se nós assim o quisermos, se nós assim o desejarmos. Então, a
porta está lá adiante de nós. Jesus, o caminho. Jesus, aquele que pagou o preço. Jesus, aquele que tem o poder de ressuscitar os mortos, de vivificar aqueles que foram condenados à morte pelo pecado. Mas o mesmo preço que Jesus pagou, entregando-se à cruz, entregando-se à condenação, assim também nós precisamos fazer. Ou seja, uma vez que nós enxergamos a porta, uma vez que nós enxergamos o amor de Deus e desejamos isso, nós temos que pagar um preço. Qual é esse preço? Voluntariamente nos rendermos ao seu senhorio e ao seu amor. E o símbolo desta decisão é realmente o batismo. Por isso que a palavra já nos ensina: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Ou seja, no coração você crê no amor de Deus e naquilo que ele fez na cruz do Calvário para vivificar os mortos, e você é um morto. E com isso você toma a decisão de abraçar essa salvação, entregando-se também, rendendo-se totalmente a ele. E Paulo continua a sua mensagem lá no capítulo 6 de Romanos, dizendo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, todo o pecado que estava sobre nós, ele é justificado na morte, ou seja, quando nós aceitamos a condenação e descemos ao batismo, para depois então ressuscitar como novas criaturas, agora nascidos no reino de Deus. Esse transporte do império das trevas que Deus possibilitou através de Jesus faz com que nós saiamos da condenação da morte, ressurgindo, renascendo no reino de Deus como novas criaturas, para sermos agora vivificados, ensinados, aculturados nos valores do reino de Deus. Isso é o que nós precisamos vivenciar no nosso dia a dia. A jornada da fé é o aprendizado contínuo, nos treinando como é a vida no reino de Deus. Novos valores fazem parte do reino de Deus, então deve fazer parte da nossa vida também. Nova cultura, já não estamos mais debaixo do império das trevas e as coisas como acontecem no reino das trevas. Nós precisamos manifestar através de nossas vidas aqui neste mundo este novo reino que agora fazemos parte, através do nosso caráter, através do nosso ser. Todo o nosso ser deve refletir esse significado, essa realidade do novo nascimento. Foi isso que Jesus estava falando para Nicodemos, e Nicodemos não entendeu direito, porque ele estava tão absorvido pela religiosidade e ele não tinha essa compreensão do reino de Deus. E Jesus chama a atenção dele sobre isso e ensina-o a refletir sobre essa questão. Jesus, nesse diálogo com o Nicodemos, ele diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Por quê? Carne e sangue está condenada à
desaparecer, a essa morte. Quando Adão e Eva caíram, né? Deus disse para eles: olha, você veio do pó e ao pó você vai retornar. Então esta é a condenação que pesou sobre todos os descendentes de Adão e Eva por causa do pecado. Mas ali também Deus já tinha mostrado para eles a misericórdia dele, a graça salvadora dele, quando ele trouxe ali na primeira vez um protótipo daquilo que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles entenderam isso. E é por isso que essa mensagem foi passada para os filhos, para os descendentes de Adão e Eva, principalmente a linhagem de Sete, que manteve por essa tradição, esse entendimento por algum tempo, mas o pecado já havia contaminado a semente. Então, todos que nascem neste mundo nascem debaixo dessa condenação e realmente precisam do Salvador, que foi a providência de Deus através do seu Filho Jesus. E este novo viver que nós temos no reino de Deus, por toda a palavra, ele é apresentado a nós. Isso é o que nós chamamos de crescimento na fé, desenvolvimento da nossa salvação. Este é um assunto que nós vamos estar mencionando e procurando explorar durante essa série sobre a jornada da fé. Mas eu gostaria de ler aqui com os irmãos Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, que mostra um pouquinho deste discipulado. O que significa essa cultura do reino de Deus que nós precisamos manifestar através da nossa vida. Todos nós que andamos neste mundo, conforme Paulo disse, né, que todos nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, quer dizer, mortos, todos nós aprendemos e desenvolvemos muitos hábitos pecaminosos na nossa vida. Agora, quando nascemos de novo, isso significa que somos introduzidos à vida de Deus. Ainda estando neste mundo, nós precisaremos reaprender, redirecionar a nossa vida, a nossa mente, enchendo o nosso espírito da luz que vem da cruz e que vem do amor de Jesus. E Paulo, ele passa isso para os seus convertidos, aqueles que aceitaram a mensagem da salvação que ele pregou, os apóstolos pregaram e tantos que foram discípulos deles também pregaram por onde quer que eles passassem. E assim, igrejas foram estabelecidas. Qual é o papel de uma igreja? É exatamente ensinar, treinar esses nascidos de novo, novas criaturas na doutrina, nos valores do reino de Deus. E Paulo, ele começa lá no verso 17, dizendo para os novos convertidos em Éfeso, dizendo assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Veja, ele está fazendo separação, uma diferenciação entre aqueles que são novas criaturas, nascidos de novo, ou seja, ressuscitados, para com aqueles que ainda viviam de acordo com as suas escolhas, os gentios ou pagãos. E ele diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza
ou seja, vendido à escravidão do pecado. Mas os novos convertidos, ou seja, os nascidos de novo, não estavam na mesma situação, porque eles foram ressuscitados com Cristo. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Nós ouvimos também na semana passada que essa jornada da fé, a porta, passar pela porta, não significa simplesmente levantar a mão e assentir com a cabeça, eu aceito a Jesus. Não, isso é o primeiro passo, mas isso precisa ser seguido de uma atitude de escolhas do nosso coração. E é por isso que ele está dizendo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então veja novamente, Paulo faz um contraste entre aqueles que aceitaram Jesus, como era a vida deles antes, e aqui ele traz e coloca em evidência o que é chamado de velho homem, quer dizer, segundo o morto nos seus delitos e pecados, e contrastando com a nova criatura, o novo homem, nascido, ressuscitado pela graça de Deus. E ele diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Já começa a doutrina, ou seja, o ensino de uma nova cultura, de novos valores que fazem parte do reino de Deus. Mentira não faz parte do reino de Deus. E uma pessoa que é nascida de novo precisa entender que isso não faz parte mais da sua vida. Também ele continua dizendo, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, aquilo que acontecia ainda dentro do contexto do velho homem, ou seja, de uma pessoa que está morta, agora não condiz mais com a sua vida. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça àqueles que estão ouvindo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Veja, meus irmãos, há aqui um contraste muito grande entre uma pessoa que nasceu de novo e aquela que ainda continua morta nos seus delitos e pecados. Nós precisamos entender, este é o preço da salvação, a rendição da nossa vontade, a rendição da nossa independência ao senhorio de Cristo, o Salvador, aquele que tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, pagando o preço da nossa redenção. Mas ele nunca abdicou-se da sua posição de soberano, de ser Senhor. E é isso que Pedro prega no seu primeiro discurso lá em Atos dos Apóstolos, quando ele confronta os pecadores, confronta os líderes religiosos, e ele diz, olha, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Cristo, ou seja, Senhor soberano e o Salvador, o Redentor, que é aquele que garante o novo nascimento, ou seja, a ressurreição
de todo morto nos seus delitos e pecados, trazendo para um novo reino, a ser uma nova criatura. Nós precisamos, irmãos, ver isso na nossa vida. Nós precisamos valorizar a salvação. A graça, como eu disse, não é barata. A graça, ela custou o preço muito alto à vida do Senhor, do próprio Deus que se entregou. Então, ela é de graça para nós, porque pela graça somos salvos, ou seja, isso é a revelação do amor e do favor de Deus para conosco. Mas ela tem um custo, esse custo é a morte do pecador, para que ele possa ser ressuscitado e ser uma nova criatura, criado em Cristo Jesus, nascido no reino de Deus, para com ele, ou seja, com o Senhor Jesus, viver a eternidade que Deus preparou, que Deus planejou, quando disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A sua salvação teve um preço, o preço da vida, do sangue de Jesus Cristo, o Senhor, o soberano, o Criador de todas as coisas. Mas Deus nos amou de tal maneira que realizou isto, para que eu e você fôssemos contemplados com a salvação. Mas o custo também não é só dele, é nosso. Ou seja, cada um que olha para a cruz e é constrangido pelo amor de Deus e diz: eu não posso ficar indiferente a isso, eu tenho que me render a este amor que é eterno. O custo é morrer para a sua vontade, para a sua independência, para a sua cultura terrena, para os seus valores deste mundo, incorporando sobre si a mensagem que João nos traz na primeira carta dele, no capítulo 2, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por quê? A concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não pertence ao reino de Deus, pertence a este mundo. E tudo neste mundo passa. Mas aqueles que aprendem a cultura do reino de Deus e vivem com o objetivo de glorificar a Deus, de fazer a vontade do seu Senhor, a quem ele se rendeu, permanece para sempre. E este é o plano de Deus, esta é a vontade do Senhor Jesus sobre nós, sobre a igreja, que nós permaneçamos com ele para sempre. Nós vamos estar ainda falando sobre este assunto no decorrer deste mês e do próximo mês, a respeito da jornada da fé, como nós já temos ouvido, e vamos entender um pouco mais sobre este preço que a Bíblia nos chama e nos desafia, sobre o desenvolvimento da nossa salvação. A salvação, meus irmãos, não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica que nós precisamos desenvolver, buscando aperfeiçoá-la. E qual seria o processo de aperfeiçoar a salvação? Nós podemos acrescentar alguma coisa naquilo que já foi feito, que Jesus fez? Não, não significa isso. O aperfeiçoamento da salvação é o processo de nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E esta é uma jornada maravilhosa da nossa fé. É uma jornada empolgante, onde quanto mais tempo nós andamos com o Senhor, quanto mais tempo nós gastamos com o Senhor, mais do seu caráter é revelado e impresso na nossa própria vida, no nosso próprio espírito, transparecendo através das nossas atitudes, ou seja, do nosso caráter aqui neste mundo. E assim nós glorificamos o nome do Senhor. Então eu oro para que você
tenhamos esse interesse de buscar mais a presença de Deus na nossa vida e aperfeiçoar o nosso entendimento sobre esta chamada que Deus trouxe para nós, que nós chamamos de jornada da fé. Começando com a porta, dando seguimento ao significado do novo nascimento. É o que nós todos já experimentamos. Seja a graça de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima.